Fala galera, beleza? Vamos começar aqui esse vídeo que vai falar sobre as 6 maneiras de você montar uma carteira de investimentos para que você tenha os melhores resultados de acordo com o teu perfil de risco no longo prazo. Então, a primeira maneira que eu vejo aí que as pessoas têm para organizar a montagem de uma carteira é se elas vão ser investidoras ativas ou passivas. O que seria o investimento ativo? Onde você escolhe premissas, você vê alguma coisa no ambiente e você quer ativamente se aproveitar dessa oportunidade. Então, vamos dar aqui um exemplo prático. Vamos dizer que eu estou achando que os juros têm que aumentar, a inflação está muito alta, e aí eu ativamente vou buscar empresas que estejam mais expostas a essa variável macroeconômica. Eu vou buscar empresas com baixa dívida, eu vou buscar empresas com alto parcela das suas receitas em dólares, uma vez que o dólar ele deveria se valorizar aí conforme a inflação vai aumentando. Ou a gente pode também escolher empresas que recebem juros, ou seja, empresas do setor financeiro. Essas empresas, como tem muitas reservas sendo remuneradas em títulos públicos, elas vão ter um lucro maior. Vai ter um outro vetor nessas empresas do setor financeiro por causa da desaceleração da economia? Vai. Por isso que essa empresa ela tem que ser estudada mais a fundo. Eu estou trazendo aqui somente exemplos, perfeito? A segunda maneira de você formar uma carteira é pensando globalmente. Como é que a gente pode montar uma carteira global? E aí eu vou aproveitar e também vou dar um exemplo de investimento passivo. A gente pode comprar um ETF, que é uma representação de todo o mercado global. Ou a gente pode comprar ETFs relevantes nos maiores continentes, né? Então, vou falar aqui, a título de exemplo, uma carteira global com investimentos passivos que é muito mais fácil você fazer através de ETFs. Para quem não sabe o que é um ETF, é um fundo passivo, onde você só compra ele é muito parecido com uma ação e o teu objetivo é ficar o máximo de tempo possível com ele. Lá dentro, ele vai ser diversificado, ele vai ter alterações nos pesos das ações, mas você vai ter uma carteira onde você não precisa tomar nenhuma decisão. Por isso a gente chama ela de passiva, tá? Se a gente tivesse que fazer uma carteira agora, contemplando Estados Unidos, Brasil, Europa e China, a gente poderia fazer uma carteira bem conservadora, adicionando mais um ativo que eu já vou falar para vocês, tá? Então, nos Estados Unidos, eu poderia comprar, por exemplo, o IVVB11. Por quê? O IVVB11 é a média ampla do mercado americano, das 500 maiores empresas. Chegando no Brasil, a gente poderia comprar o PIBB11, que representa aí as maiores empresas brasileiras. O BOVA11 é outra alternativa. Terceiro ativo seria o EURP11, que é o Europe 11. E lá você vai ter uma exposição às empresas europeias. É importante que você tenha clareza em aonde essas empresas se sobrepõem, aonde esses ativos acabam tendo o mesmo comportamento. E a gente faz isso através das correlações estatísticas, uma coisa que não é agora que a gente deve conversar. Mas essa carteira que eu estou dando de exemplo aqui, ela tem uma correlação baixa entre si. E aí a gente tem que estar exposto à Ásia. China 11, XINA 11 seria uma maneira inteligente da gente se expor. E para completar aqui, para diminuir ainda mais o risco dessa carteira, eu colocaria um pouquinho de Gold 11, né? Então a gente teria 5 ativos, onde a gente está exposto no IVVB 11 ao mercado norte-americano, BOVA 11, mercado brasileiro, Europe 11, Europa, China 11, China, e o Gold 11 aí seria uma reserva de valor da humanidade. Terceira maneira de você montar uma carteira é fazer uma carteira somente de long and short. Para quem não sabe o que é long and short, vou explicar aqui. Long é uma expressão que a gente acaba usando no mercado financeiro quando a gente tem a custódia positiva. O que é a custódia? O estoque de ações que eu tenho na corretora. Então, se eu comprei lá 1.000 ações do Itaú, através do código ITUB4, eu vou ter uma custódia positiva em 1.000. Se o Itaú tiver R$30 nesse período, eu vou ter que tirar do meu bolso R$30 mil e botar para executar essa operação. E através do aluguel de ações, eu posso ficar short, né? Short é uma maneira de eu apostar na queda, monetizar a queda do preço de uma ação. E aí eu preciso alugar essa ação primeiro, confirmar se tem aluguel disponível para isso e depois ir lá no mercado e vender. Com isso eu vou ficar com uma custódia negativa. Vamos dizer aí que eu vendi 1.000 ações do Bradesco também a R$30. Então eu vou ter que tirar do meu bolso
30 mil para comprar Itaú e vou receber 30 mil ao vender, ficar short em Bradesco. Com isso eu vou ter uma carteira que ela vai ser long and short. Eu não vou ter nenhuma aposta direcional em relação ao mercado. Eu só vou estar monetizando a diferença entre esses ativos. Nesse caso aí que eu dei de exemplo do Itaú e do Bradesco, se o Itaú sobe 20% e o Bradesco sobe somente 10%, eu vou ganhar R$6, 20% em cima de 30, R$6. E eu vou perder R$3, porque 10% em cima de 30. E no final das contas eu vou ter um lucro de R$3, tirando aí custos de transação. Ou seja, essa carteira eu posso botar ela toda em renda fixa, que vai me render lá Tesouro Selic, vamos falar 6,25%, que é a taxa atual, e eu vou ganhar mais R$3.000. Vamos dizer que essa carteira tinha 30 mil em Tesouro Selic, aí eu comprei 30 mil de Itaú e vendi 30 mil de Bradesco. Depois de um ano, se essa foi a única operação que eu executei, eu vou ter um ganho 6,25 em cima de 30 mil, que no caso aí vai ser por volta de R$1.820, mais os R$3.000. Ou seja, eu vou ficar com um ganho total de R$4.800, arredondando aqui. Em cima daqueles 30 mil que a gente estava falando, são 16% de ganho. E você não estava apostando direcionalmente para nenhum lado da bolsa. Existem fundos que são focados somente nesse tipo de operação. Então, todo esse conteúdo que eu estou fazendo aqui, basicamente eu estou falando das diversas classes de fundos de investimentos. Porque cada maneira de montar uma carteira é uma estratégia. E os fundos eles estão dispostos a vender essas estratégias separadamente para os clientes. Próximo tipo de maneira de você montar uma carteira de investimentos é através das multi-estratégias. A gente poderia chamar isso também de fundos multimercados. A regulação fala que os fundos multimercados eles não podem ter mais de 67% em ações comprados, mas eles podem ter vários outros ativos. Então, se por exemplo eu decido ter ouro, juros, comprar renda fixa, um pouco de ações nos Estados Unidos, um pouco de milho, um pouco de café, eu estou fazendo uma multi-estratégia. E dentro dessas estratégias, eu posso fazer buy and hold, eu posso fazer value investing, eu posso fazer factor investing, eu posso fazer trend following, eu posso fazer análise gráfica. As possibilidades são quase que infinitas, perfeito? Tem que tomar cuidado só para isso não ficar muito confuso e você acabar se perdendo no meio de tantas estratégias. Por isso que eu considero que esses fundos multi-estratégias, eles devem ser muito bem entendidos antes de você analisá-los, e eu sugiro que você nunca invista em fundos caros, aqueles que cobram, né, 2% de administração, 20% de performance. Eu sou totalmente contra esse tipo de investimento por causa do custo. Ele inviabiliza os teus resultados ao longo do tempo, beleza? Vamos aqui agora para o quinto tipo de carteira que a gente pode montar. E essa carteira é focada somente em uma classe. Então tem gente que gosta, por exemplo, de ações Brasil. Então esse cara é extremamente focado, extremamente direcionado para só comprar ações brasileiras. Tem gente, por exemplo, que gosta só de fundos imobiliários. E aí essas pessoas, elas não vão tentar ganhar dinheiro propriamente dito. Elas vão ter um objetivo de serem melhores do que esse benchmark. O que é o benchmark? É a referência que você tem. Então, se eu estou investindo em ações no Brasil, eu vou ter como referência o BOVA11, o Ibovespa. Se eu estou investindo em ações nos Estados Unidos, eu vou ter como referência o SP500. Se eu estou investindo em fundos imobiliários, eu vou ter como referência o IFIX. E tem muitos investidores que acreditam, olha, ações nos Estados Unidos são os melhores investimentos. Eu não quero nem ter outras classes de ativos. Aí o que eu vou fazer? Vou começar a trabalhar estratégias dentro dessa classe de ativo para ter o melhor retorno possível. Sugiro fazer isso? Não sugiro. Por quê? Porque na hora da crise, você pode ser pego em cheio por uma crise simplesmente nessa classe de ativo. Por exemplo, se a gente tivesse aqui uma crise imobiliária no Brasil e uma alta dos juros, isso afetaria em cheio os fundos imobiliários. E aí, se você só tem fundos imobiliários na sua carteira, você vai estar em maus lençóis. Por isso que eu sugiro que pelo menos você tenha 3 classes de ativos diferentes na tua carteira, beleza? E aí, para finalizar, você também pode montar uma carteira com base no teu perfil de risco. Então, se você não quer ter uma variação de mais de 10% na tua carteira por ano, você vai fazer
uma estratégia que a gente chama de paridade de risco, né? Você vai ter renda fixa o suficiente para amortizar a volatilidade da renda variável. E aí, se a volatilidade da renda variável estiver maior, você vai diminuir a tua exposição a esse mercado. Se a volatilidade da classe estiver menor, você vai ter mais exposição. No final das contas, se você usar a paridade de risco para administrar a tua carteira, para fazer a tua carteira, você vai estar no plano de fundo dessa estratégia operando tendências. Uma vez que a tendência de alta tende a diminuir a volatilidade e aí você consegue botar mais dinheiro para trabalhar. E aí, quando o mercado está em queda, você costuma ver a volatilidade aumentar. E aí você vai ser obrigado a reduzir a tua exposição ao mercado financeiro. Então, galera, falei aqui de 6 maneiras de você montar uma carteira de investimentos. Sugiro que você reflita muito bem sobre essas 6 maneiras. E se você tiver em dúvida, começa da maneira 1 e vai se direcionando à maneira última aí, que é a mais avançada. Começa sempre pelo mais fácil, mais simples, para você ir aumentando gradativamente a tua capacidade de entender o mercado, entender os riscos e lidar com a volatilidade. Vou ficando por aqui. Antes eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, caso você ainda não faça parte. Vem comigo, porque é só o começo e deu blay blay.